E eu não estou aqui te ofendendo, eu estou aqui te desafiando a ser humilde, a deixar o orgulho de lado e entender que você precisa sim de um pastor e você precisa sim todos os domingos sentar no banco da sua igreja. O cantor gospel Fernandinho teve um vídeo divulgado aqui na plataforma do YouTube onde ele declara que pessoas desigrejadas não são cristãos genuínos e ainda ressalta que para ser um cristão genuíno é necessário ir para a igreja todos os domingos. Nesse conteúdo em especial, vamos refutar o vídeo em questão. Então, bora lá? Vai vendo. Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espem bem para essa peripécia. Antes de tudo, eu preciso deixar muito bem claro que esse termo que é colocado por algumas pessoas de desigrejado não me agrada nem um pouco e eu repudio veementemente. Porque desigrejado é quem deixou de ser igreja, é quem apostatou da fé. Então esse termo é muito errado quando alguém quer denominar uma pessoa, quer classificar ela como um herege ou alguém que apostatou da fé. E eu não posso conceber com isso. Não tenho nada contra o cantor Fernandinho, mas a partir do momento que ele emite uma opinião, ele também está passivo a ouvir o contraditório. E agora sim, vamos lá. O vídeo em questão, vamos colocar aqui algumas partes, cortar e eu vou refutar ele. Beleza? Eu quero te dizer que é totalmente antibíblico você não estar na sua congregação local. Nós somos corpo de Cristo espalhado para a terra, mas nós temos uma expressão do corpo local. Sério? Então é totalmente antibíblico não estar em sua congregação? Que coisa, né? A congregação local, se a pessoa não estiver lá, é antibíblico? Bom, eu gostaria de base bíblica para explicar isso daí, porque a gente tem que entender o contexto da situação. Falar que um fiel, coisa que eu não sou contra, a pessoa que quer congregar, ela tem o direito de congregar. Eu sou a favor que a pessoa vá congregar, eu sou a favor que a pessoa vá para o culto, eu não sou contra isso não, pelo contrário, viu? Sou a favor que a pessoa vá. Porém, a pessoa chegar com esse tipo de argumentação logo a princípio, mostra o despreparo, o desconhecimento teológico e que, no fundo, a pessoa está só sendo um papagaio, repetindo o que algum pastor lá atrás falou para ele, somente isso. Sem contar também que essa argumentação é muito fraca, fraquíssima demais, porque se nós formos olhar os exemplos bíblicos, a gente já começa a pôr tudo isso em xeque. Primeiro que, na época, no período bíblico, né, a igreja primitiva, não tinha denominação A, denominação B, culto todo domingo, o culto dia sim, dia não tinha isso não, meu irmão. Eles procuravam se organizar para determinados momentos estarem orando, estarem jejuando, o momento que tirava a palavra, eles tiravam esses momentos específicos. Mas biblicamente falando, teologicamente falando, não existe base para isso. Gostaria que o Fernandinho me trouxesse uma base bíblica para afirmar que a pessoa precisa estar congregando na igreja local constantemente, todo domingo. Eu gostaria disso. Você não está ouvindo isso à toa. Se você está ferido, se você está afastado da casa do Senhor, porque você foi deixado para trás, ou porque o pastor vacilou com você, porque alguém vacilou com você, eu quero te dizer que na vida, nós em algum momento nós vamos ser vítimas, ou em algum momento nós vamos fazer as pessoas de vítima, porque nós somos humanos, nós somos pessoas que nós erramos, nós temos erros. Então, ou você vai ser ferido por alguém, ou em algum momento você pode ter certeza que você vai ferir alguém. E isso não é motivo de você deixar a casa de Deus. Então quer dizer que a pessoa que foi ferida tem a obrigação de ir na igreja e quem feriu ele tem que ficar lá na igreja sossegado numa boa. Bom, existem casos e casos, a gente tem que ser aqui também muito claro nisso daí, vamos ser justos. Existem situações, pessoas que não querem nada com Cristo, e eu reconheço isso,
Tem pessoas que querem andar com Cristo de qualquer jeito e tem aquelas pessoas que realmente foram magoadas. Existem 3 classes de pessoas. Mas vamos aqui agir dentro do pressuposto daquelas pessoas que foram magoadas, as pessoas que passaram por algum problema. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Porque quando você vai na igreja A, na igreja B, você vê que tem muito pastor que fala: olha, irmão, você, quando peca, você tem que vir aqui, voltar para a igreja e pedir perdão. Quando acontece alguma coisa, você não pode ficar triste com o pastor, se ele errou ou não. Você tem que estar aqui. Peraí. Ou então, fala para ir para outra igreja. Será que é isso mesmo que a Bíblia nos orienta? Será que é isso? Será que realmente as pessoas que têm esse sermão, elas estão coerentes com a palavra de Deus? Porque é aí que está o problema. Existe um sistema dentro das igrejas e depois a gente volta nesse assunto aí da questão do sistema. Mas o que a Bíblia diz sobre os pastores? Jesus deu um exemplo assim fora de série no Evangelho de João, capítulo de número 10. Além de trazer as parábolas falando sobre o bom pastor e falando sobre a questão do pastor que dá a vida pela ovelha, o bom pastor, pelo que fica subentendido, ele tem um cheiro de ovelha. O bom pastor larga as 99 no aprisco e vai atrás daquela perdida. Não é a ovelha que vai atrás dele. Mas enfim, vamos ler aqui o que o texto bíblico diz sobre isso. Só um trechinho aqui, alguns versículos para um melhor aprofundamento. Se liga. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 ao 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, o que Jesus está falando? Existe o pastor e existe o mercenário. O mercenário, quando vê o lobo chegando, ao invés de ele defender as ovelhas, deixa lá se virar. Não tá nem aí para as ovelhas. A ovelha que se vire, ela que lute. Porque o mercenário, queimou o chão, deu linha na pipa. Ele não é pastor de verdade. Resumindo, quem tem esse discurso de a ovelha que tem que procurar a igreja e ir atrás, aí a pessoa tem que rever os conceitos. Olhando minuciosamente esse contexto bíblico, é o pastor que tem a obrigação. Inclusive, se tiver algum pastor aí que está me assistindo nesse momento e fez alguma coisa aí que magoou alguma ovelha, o sangue dela vai ser requerido da tua mão, viu? Você que tem a obrigação de ir atrás dela, porque é tu que vai prestar contas dela, viu? Se alguma coisa acontecer, você será culpado. Como que você acha que eu reagiria? Eu chegar para você e falar bem assim: cara, eu gosto demais de você, você é um cara muito legal, mas eu não suporto a sua noiva. Como que você reagiria diante disso? Então, Cristo, Ele é o nosso noivo, Ele é o cabeça, Ele tem um corpo, e esse corpo sou eu e você. Então quer dizer que Ele pega as pessoas que saíram feridas da instituição como culpadas? Peraí, olha só a argumentação. Aqui você percebe que o camarada não conhece nada de Bíblia e, além de não conhecer nada de Bíblia, ele ainda quer inverter os polos. Meu Deus do céu, misericórdia. Quem é o professor de escola bíblica dominical do Fernandinho? Quem que tá aí doutrinando esse homem? Pelo amor de Deus. Ô pastor, quem é que tá o pastor é que tá doutrinando esse homem? Pelo amor de Deus, ensina a Bíblia pra esse homem. Porque esse evangeliquez aí, né? Não pode cair uma folha da árvore se Deus não deixar, né? Assim como diz, né? Enfim, pelo amor de Deus, tá difícil aí a situação. Como eu disse, existem 3 tipos de pessoas e há casos e casos. Mas aqueles que saíram feridos da igreja, eles não deixaram de ser parte do corpo de Cristo. Não deixaram de ser.
Agora, quem vai prestar contas são principalmente os pastores e as pessoas que feriram. Eu preciso aqui abrir um parênteses que eu não vejo quase ninguém citando nisso. Esse detalhe aqui, não vejo quase ninguém citando esse detalhe. Quando se fala sobre desigrejado, que eu odeio esse nome, o destemplado, acho melhor assim, prefiro chamar dessa forma. Quando se fala sobre o destemplado, a pessoa saiu da igreja por quê? Porque não aguenta mais tanta heresia, não aguenta mais ver tanta sujeira. Aí tem gente que fala, mas a igreja é um lugar que não tem pessoas perfeitas, porque o dia que chegar, Deus vai arrebatar. Mas peraí, então você está comparando a igreja, me refiro ao templo, com o inferno? É isso então? Você está fazendo essa comparação? Eu sei que existem problemas, mas o pastor e quem está na frente da igreja, além de não poder errar, tem que ser a pessoa que tem que corrigir as outras coisas paralelas. E lógico, tem que corrigir com amor, tem que corrigir com todo carinho e também a perseverança dentro da palavra de Deus. Não é assim bagunçado não. Nem todo mundo que agora é considerado desigrejado teve um pastor que foi conversar, ouvir ele, ou pelo menos falar assim, deixa eu fazer uma visita na sua casa. Quando você é filho de mamãe, que o papai é rico, que a mamãe é do círculo de oração, que a família toda está dentro da congregação, é mole, rapaz. Eu quero ver se tu é o único da tua casa que serve ao Senhor. Eu quero ver se tu é o único camarada que está na igreja e que a sua família é totalmente o oposto da sua fé. Eu quero ver se você não tivesse ninguém, ou então se você não tivesse nem dízimo para dar. Eu queria ver se o pastor ia na... Ô Fernandinho, reveja os teus conceitos, rapaz. Tu tá muito equivocado no que tu tá falando. Quem é desigrejado, né? Os destemplados, melhor assim, nunca deixou de ser igreja. Eu fui ferido pelos líderes, e daí? Jesus foi ferido pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ainda assim ele morreu pela igreja. Então isso não é motivo. Se a sua igreja é uma igreja que não está de acordo com a palavra de Deus, sai de lá. Peça ao Senhor para te mostrar outro lugar. Então você não tem motivos para você dar desculpas falando que você não está isso porque foi. Não, você tem uma necessidade. Você precisa urgentemente se vincular à sua igreja. Então a questão é só mudar de igreja, né? Não há desculpa. É sério isso? É sério? É sério isso? Bom, eu vou dizer aqui, dentro desse contexto, o que acontece no sistema. E vou dizer o que eu vivi, a minha medíocre experiência. Passei em apenas 4 ministérios da Assembleia de Deus. Eu vou repetir para ver se você entende. 4 ministérios da Assembleia de Deus. De Santo André, do Madureira, do Belém e do Parque São Rafael. 4 ministérios. Então eu posso dizer que tenho uma experiência considerável. Pequena, mas considerável. Apenas 15 anos, 10 anos dando aula em escola bíblica dominical. Nessa experiência que eu tive, a gente vê que é igual o Windows, como diz o meu amigo profeta Tiago. É igual o Windows, só muda a versão. O sistema é igual. Se você é uma pessoa que não dá dízimo, ou melhor, até dá o dízimo, mas o dízimo não é alto, você ouve, você é cobrado no púlpito. Se você é uma pessoa que às vezes não pode congregar, que nem aconteceu comigo, trabalhava em uma multinacional, fiquei 3 meses sem poder congregar porque trabalhava à noite e eu tinha folga a cada 2 meses, um fim de semana. E justamente no fim de semana que eu tive folga, não deu para mim congregar porque eu tive uns problemas particulares para resolver. Era a época que estava nascendo meu filho, né? Que coisa, né? Aí, quando eu cheguei na igreja, o que aconteceu? O pastor mandou eu embora, porque estava 3 meses sem dar dízimo. Então a gente vê que acontece isso. Aí eu tô dizendo a minha experiência aqui. Já mudei de igreja, fui para outros ministérios. Cansei disso. Visitei outras denominações fora a Assembleia de Deus, viu?
Ô, meu irmão, fui em Batista, fui, enfim, em outras igrejas. Aqui em Santo André, se você chega num culto de quarta-feira a primeira vez, tá tendo um culto da vitória, e você não tem uma onça para dar lá de oferta, normal. Chegou a segunda quarta-feira, eles já começam a cobrar. Na terceira, se você vai e não dá uma onça lá de oferta, eles começam a falar que você é maldito, que você está em pecado, que você não deve pisar ali, porque você está amaldiçoando aquele solo. Perceberam como é difícil? Aí, é só mudar de igreja? Será que é mesmo? Tem que mudar o sistema. Não digo todos, mas a maioria desses pastores precisam ler a Bíblia e viver o que eles estão lendo. Não tem que estar numa igreja legal, numa igreja local, porque você é a igreja. Sim, somos a igreja, mas existe uma congregação. Em Hebreus diz, inclusive, que Jesus ele anuncia os cânticos, ele é como um ministro de louvor no meio da congregação. Se você se diz um cristão e não tem um compromisso com a igreja local, tem alguma coisa errada na sua vida e você precisa consertar isso hoje. Talvez você se sinta mais puro e mais santo do que os outros. Isso não é verdade. Você não é mais puro, você não é mais santo. Talvez você se sinta mais intelectual ou mais teólogo do que um e do que o outro. Então você precisa ser humilde, porque é ali no corpo de Cristo local. Então quer dizer que se não tem então compromisso com a igreja local, tem coisa errada na vida? Vamos para a Bíblia, porque eu já falei muito de mim, exemplos, né? Vamos para a Bíblia, né? Temos que conversar teologicamente para se refutar pessoas que são mega star do meio gospel. A gente também precisa de Bíblia, teologia. Eu vou ler aqui alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos e vou trazer uma breve explicação para uma compreensão maior. Todo mundo gosta de ver aquela passagem icônica que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o descer do Espírito Santo. Vamos ver qual é a lista de pessoas que estavam ali? Olha só. Versículos 8 ao 11 do capítulo 2. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, a qual somos nascidos, pardos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Notaram que tinha até prosélito? Sim, aquele grupo que Jesus falou que percorria a terra, sabe? E fazia 2 vezes filho do inferno. É esse grupo que nem era judeu e nem era mais nada. Aliás, era uma mistura de tudo. Pegava e fazia uma espécie de sincretismo religioso já naquela época. Até eles estavam lá. Porém, tinha um grupo que não estava, os piedosos. Engraçado que eles não estavam nessa remessa de gente, né? Que coisa! Mas onde que os piedosos estavam? Atos capítulo 8, versículo de número 2, nos dá um paradeiro de onde estavam os piedosos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ué? No sermão de Estevão? Fora da congregação? Onde não tinha nenhum daqueles lá do grupinho que estava em Atos 2? Aqueles que eram cheios do Espírito Santo? Isso mesmo. Não tinha ninguém lá que rodava no manto, que era do rei do té de Jeová. Eram os piedosos, os desigrejados. Eram eles. Mas peraí, que a Bíblia tem mais coisas sobre os piedosos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, contando-nos a história de quem? Cornélio, que dado momento teve uma visão de Deus, onde uma voz lhe dizia que as orações e esmolas dele chegaram aos céus e que ele tinha que ouvir a voz de alguém, de um discípulo, melhor, de um apóstolo bíblico. E esse apóstolo bíblico seria encontrado em um endereço e que ele mandasse pessoas ir lá buscar ele. Mandou então 2 dos seus servos irem buscar Pedro
Chegou lá, chamaram Pedro e fizeram ele ir até Cornélio. Quando chegou lá onde estava Cornélio, teve que contar uma visão. E qual que era essa visão que Pedro teve? Aquela do lençol descido sobre as suas 4 pontas, que estava cheio de animais, e que Deus falou a Pedro: levanta, mata e come. E Pedro respondeu: de forma alguma, nunca coloquei nada impuro na minha boca. E Deus lhe respondeu: não considere impuro ou incomum aquilo que Deus purificou. E depois disso, quando Pedro foi falar sobre essa visão, os piedosos, os desigrejados da igreja primitiva foram cheios do Espírito Santo. Peraí, não tem base bíblica? Foi na casa dele, na casa de Cornélio. Não foi na congregação A, não foi no templo B, não foi na vigília de fulano de tal, não foi na compra de CD de não sei quem. Não foi nada disso. Foi na casa. Que coisa, né? Vamos continuar aqui. Tudo começa na igreja. Eu não estou aqui te ofendendo, eu estou aqui te desafiando a ser humilde, a deixar o orgulho de lado, entender que você precisa sim de um pastor, e você precisa sim todos os domingos sentar no banco da sua igreja e você ser agregado a um corpo local. Se você não faz isso, você acha que é um cristão, mas você não é ainda um cristão. Então você está desafiando a ser humilde, porque tudo começa na igreja e é necessário congregar todo domingo. Base bíblica. Tu tá parecendo o Papa. Todo respeito, meus irmãos católicos, mas o Papa que vinha com essa argumentação. Inclusive tem até a história aí do porquê dos cultos serem justamente no domingo. Não quero nem me aprofundar nisso para o vídeo não ficar extenso, que senão a coisa vai longe. Mas, ô Fernandinho, pelo amor de Deus, Fernandinho. Pelo amor de Deus, então quer dizer que as pessoas que são salvas pelo sangue de Cristo, aqueles que trabalham no domingo, aqueles que não têm como congregar, elas perderam a salvação então? É obrigado a congregar todo domingo? Então quer dizer que tem que estar na igreja só no domingo? Deus só vai abençoar quem estiver no domingo? Onde tu aprendeu esse mantra? Ô Fernandinho, quem foi o herege que lhe ensinou esse mantra? Não, explica aí, Fernandinho, porque isso não tem base bíblica. Pelo amor de Deus, Fernandinho, não me mata de vergonha falando umas besteiras dessa, não. Pelo amor de Jesus Cristo Nazareno, homem, não me fala um bolodório desse, não. Ah, Fernandinho, eu faço as minhas orações sozinhos, eu faço as minhas... Olha, tá errado. Então quer dizer que quem ora sozinho tá errado? Peraí, e Mateus 6,6 tá dizendo o quê? Fernandinho, o que tá escrito em Mateus 6,6, Fernandinho? Me fala, Fernandinho, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha não, rapaz. Não me fala uma heresia dessa, pelo amor de Deus, homem, não me mata de vergonha fazendo uma coisa dessa, não. Jesus Nazareno? Isso é algo demoníaco, esse evangelho que diz que você não precisa de uma igreja local, é um evangelho que foi escrito no inferno pela caneta de Satanás. Você precisa do corpo de Cristo, você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. O que é demoníaco é o mantra ensinado por alguns pastores, onde a pessoa deve estar constantemente na igreja. Isso que é demoníaco. Repito, não sou contra congregar, estar na igreja A ou B, eu não sou contra isso. E eu acredito que nem todo mundo tem estrutura, por exemplo, para ficar sem congregar algum tempo. Eu entendo isso. Nem todo mundo tem essa estrutura, nem todo mundo consegue passar 2 meses, por exemplo, sem congregar. Eu vejo que teve muito cristão aí que período de pandemia, nossa, ficou de um jeito porque ficou sem congregar, que parecia que o mundo se acabou. Eu entendo, eu compreendo isso. Só que é o seguinte, a questão de falar que é demoníaco a pessoa não congregar, até quando? Como? Tem que se compreender isso. Do jeito que você está falando, impondo que a pessoa tem que congregar, você deve ir todo domingo. Peraí, meu irmão, isso daí é alienação. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo,
que deixaram de viver momentos maravilhosos com sua família e agora está destruída. Eu conheço pastores que teve casamento destruído porque era toda semana na igreja, não sabia o que era um fim de semana passear com a família. Eu conheço pessoas que tiveram a família destruída porque o pai ou a mãe era alienado na igreja. Não sabe o que é ir numa praia, não sabe o que é ir num shopping, não sabe o que é pegar um fim de semana e viajar só para ficar na igreja, na obra, enriquecendo o pastor presidente. Não é ir à igreja quando dá. Você precisa ter isso como agenda na sua vida, como qualquer outra agenda e como qualquer outra necessidade. E eu falo isso com autoridade no Espírito Santo, porque eu faço isso e quem me conhece de perto, quem é da minha igreja, sabe disso. Peraí. Aí vem mais um trecho de alienação daquele mantra. A minha recomendação é que a pessoa siga os exemplos bíblicos. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que fala que a Santa Ceia, o certo é ser uma vez por mês. E tem congregações que falam que é uma vez ao ano. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia estabelece, a Bíblia diz todo domingo, a Bíblia diz toda quarta, a Bíblia diz 7 sexta-feiras. Não tem nada disso. Se nós formos olhar o exemplo bíblico, Davi e o povo de Israel, era uma vez ao ano que havia ali o culto a Deus. Existia depois o período que foram criados aí as sinagogas e o povo começou a ouvir a palavra, mas aí é um outro contexto e também não era todo dia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, olha só que interessante. Houve o ato do partir do pão, que fica subentendido que aconteceu em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 20. E 15 dias depois, aquela passagem muito conhecida de Eutico, quando ele caiu da janela, Paulo estendeu ali o sermão, eles estavam pregando, ministrando em mais uma vez que estava partindo o pão, ou seja, 15 dias depois. Então a gente olha esse contexto e consegue perceber que não tem uma data específica, não existe. Então, quando fala que tem que ter uma agenda, todo culto, isso daí conota outra coisa. Ô Fernandinho, você tá cobrando muito, será que tu é tudo isso que você tá cobrando, Fernandinho? Não, porque você tá falando demais, Fernandinho. A gente tem que ver se você é tão bom assim como você tá falando. Algo de errado não está certo. Eu vou deixar aqui um vídeo que é do meu amigo, o pastor Wesley Ross, que deu uma resposta ao Fernandinho naquela época lá do FIT, que inclusive, a princípio eu até fui a favor do Fernandinho, quando ele falou sobre fazer feat em música gospel com música secular, cantores do meio secular com quem é do meio gospel. O pastor Wesley Ross deu uma resposta para ele. Eu vou deixar aqui só para ele concluir as palavras e o raciocínio. Então temos que estar unidos aqui. Como é que eu estou unido aqui no perfil do Fernandinho, por exemplo, que não segue ninguém? Se ele não segue ninguém numa era digital, onde as pessoas podem compartilhar um vídeo, uma mensagem, uma participação, enfim, sem falar que essa coisa de estar unido é contraditório. Por exemplo, em 3 shows, em 3 praças diferentes, 3 estados diferentes, 3 datas diferentes, épocas diferentes, eu tive que descer do palco, eu estava no mesmo cartaz, também estava o Fernandinho, também estava a cantora fulana, cantor Beltrano, e eu tive que descer do camarim porque alguém da equipe chegou e disse, olha, ele não se mistura, o camarim é dele, o palco é dele, então tem que descer, todo mundo desce, todo mundo do palco, senão ele não sobe para cantar. Então eu não sei, temos que estar unidos e não se unir com o povo do mundo, mas de que unidade estamos falando? Então, eu tive um problema, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um contratante de eventos, eu já fiz vários eventos para ele, e nesse local onde ele fez o evento, a equipe do Fernandinho foi de ônibus, era um local realmente, muito distante, eu já estive lá, e de repente, poxa, mas ele não tá vindo? Não tá no ônibus, não, tem que mandar um avião para ele, mas não tem como mandar um avião, o cachê não cobre, quer dizer, já era uma verba municipal e verba cultural, ou seja, um cachê alto, coisa de seus 70, 80 mil.
Porém, ele não foi no evento porque não tinha um avião para levar. Ou seja, a banda vai de ônibus, mas eu não vou. Eu só vou se for de avião. Cara, não é um comparativo, mas eu canto no Haiti. Eu vou pro Haiti pra fazer minhas missões. Eu canto com um pedaço de cabo de vassoura amarrado no microfone em caixa velha. Eu canto pra crianças que não têm condições de comer, vê lá, me dá cachê. Do mesmo jeito que eu subo num palco com cachê de verba cultural e verba municipal, que é a minha profissão, música não pode anular a minha missão de pregar. Eu posso até esquecer a minha profissão e não me misturar com ninguém e querer um avião particular, eu só não posso esquecer a minha missão. Será que eu preciso falar mais alguma coisa, Fernandinho? Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, né? Não preciso falar mais nada, né? Obrigado, família, mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço. Até um próximo vídeo. Fui.